Olá, sejam bem-vindos ao 45 Graus. Muito obrigado aos novos mecenas do podcast, neste caso às novas mecenas, Ana Almeida, Sara Machado e Helena Capela. Alguns de vocês já saberão que lancei na semana passada 3 novas sessões dos workshops de pensamento crítico, 2 online e 1 em Lisboa. Estas serão, à partida, as últimas sessões deste módulo, visto que conto começar com o segundo módulo em janeiro. Já sabem, se tiverem curiosidade em relação aos workshops, podem saber mais no site 45grauspodcast.com. Entretanto, na verdade, as 2 sessões online já esgotaram, há apenas ainda algumas vagas em Lisboa, mas se tiverem interesse podem inscrever-se em lista de espera e é possível, se houver procura suficiente, que eu abra ainda uma nova sessão até final do ano. E agora, vamos ao episódio de hoje. No final da temporada passada, antes da pausa de verão, publiquei, se bem se lembram, um episódio em que respondi a algumas perguntas enviadas por vocês. Um ouvinte perguntava-me porque é que tenho abordado menos o tema arte no podcast comparativamente com outros tópicos. Na altura respondi assim: eu cubro muitos temas no 45 graus, mas não cubro todos os temas. E nem acho que seja bom cobrir todos os temas. Do ponto de vista de quem está a ouvir, a pessoa não quer necessariamente um podcast que cubra todos os temas. Quer é poder compor a sua playlist de podcasts que cobrem todos os temas que lhe interessam. Portanto, não tenho problema nenhum com não cobrir alguns temas que interessariam algumas pessoas. Acho isso normal. Mas não é por acaso que a arte é um tema que fica de fora. Ou é um tema que tem ficado de fora. Não ficou completamente de fora. Há episódios em que falei do tema. Estou-me a lembrar do Miguel Taiman ou do Aires Almeida, por exemplo. Mas, de facto, é um tema menos abordado. E eu acho que a grande razão para isso é que os temas que eu abordo, embora sejam muito diferentes, têm em comum uma coisa, que é o facto de se prestarem a uma sistematização, se prestarem a uma análise high level que tenta organizar os temas, quer dizer, que tenta ter uma visão geral daquele tema com base em alguns princípios gerais. E isso é difícil na arte. Não é impossível, mas a maior parte das discussões sobre arte que nós vemos são discussões muito mais baseadas no subjetivo, porque é a nossa experiência com a arte, não é? Gostamos, não gostamos, e isso faz parte, quer dizer, é inevitável, não é? Mas tendem a ser focadas nisso e tendem a ser muito focadas, o que de novo também é natural, não tem nada de negativo em si, tendem a ser focadas em artistas, ou enfim, se for no cinema, em filmes, ou seja, tendem a ser focadas em arte concreta, o que também exige de um anfitrião de uma conversa desse género dominar bem a cultura daquela área. Esta foi a minha resposta, mas a verdade é que fiquei picado pela pergunta do ouvinte. Por que não, realmente, trazer um artista ao podcast, mas para uma conversa a 45 graus, ou seja, diferente daquelas entrevistas de vida que habitualmente se fazem em programas da área da cultura. Entretanto, já há algum tempo que o nome de Manuel Cargaleiro, o convidado deste episódio, era um tema de conversa recorrente com o meu amigo Luís Plácido Santos, que é amigo de Cargaleiro e que me falava muitas vezes dele. Eu já gostava dos seus quadros, mas o que me chamou a atenção nas conversas com o Luís foi o facto de um artista de 96 anos, quase 97, não só manter-se no ativo, como ter ainda a disposição para fazer novos amigos, mesmo, como é o caso, com 60 anos menos do que ele. Como estava então a pensar trazer um artista ao 45 graus, dei por mim a ponderar, por que não Cargaleiro? Pareceu-me uma ótima ideia, o Luís simpaticamente fez a ponte e o resto é história, ou neste caso é conversa. Manuel Cargaleiro dispensa grandes apresentações, é pintor, ceramista e é um dos nossos mais conceituados e internacionais artistas plásticos. Nasceu em 1927 e encantou-se desde muito cedo pela cerâmica. No princípio dos anos 50, começou a participar em mostras e exposições em Portugal de cerâmica e pintura. Mais tarde estudou em Itália e depois em França, onde foi uma figura de proa daquela que ficou conhecida como a Escola de Paris. Em Paris, onde vive ainda grande parte do tempo, foi representado pela famosa Galeria Albert Loeb, e os seus quadros podem ainda hoje ser encontrados na também famosa Galeria Ellen Bailey. A sua obra está também disponível em espaços públicos, sobretudo em Portugal e em França, e na capital francesa, uma das estações centrais de metro, perto dos Campos Elíseos, foi decorada por si 2 vezes com largas décadas de distância, a última das quais há muito poucos anos. Cargaleiro tem também fundações e museus espalhados por Portugal, em Castelo Branco e em Itália. Na nossa conversa falámos sobre a vida e obra do convidado, dos mistérios da inspiração e da criatividade artística e da arte em geral. Estes são temas que se entrecruzam e nós fomos avançando e em muitos casos regressando a eles. E por isso, desta vez, optei por deixar na descrição do episódio apenas a lista de tópicos que fomos abordando, sem os marcadores de tempo habituais. Na nossa conversa, comecei por perguntar a Cargaleiro o que leva alguém a tornar-se artista. Daí falámos da sua obra, de como foi ser vizinho de um Picasso já consagrado, na altura com 70 anos, e porque é que nunca chegou a meter conversa com ele, dos seus hábitos de trabalho e do que a experiência lhe diz sobre o papel que tem o inconsciente na criatividade. E falámos também de arte concreta, como é que um artista decide, por exemplo, que cores e, sobretudo, que combinações de cores usar num quadro. Neste ponto, Cargaleiro citou o pintor francês Monet, fundador do impressionismo,
E é curioso porque é precisamente de Monet um quadro muito conhecido, chamado O Lago Water Lily com a Ponte Japonesa, que é o postal mais vendido na loja de recordações do Metropolitan Museum em Nova York, um dos principais museus do mundo. Cargaleiro diria, provavelmente, que não é por acaso e que tem muito que ver com esse jeito para escolher a cor certa. Fiz-lhe também uma pergunta clássica nestas coisas, que é como é que nós, público e ignorantes nestas matérias, devemos apreciar uma obra de arte? Como é que devemos olhar para uma obra de arte? E também sobre o que é que distingue um objeto artístico de simples artesanato. Esta pergunta é relevante no caso dele porque a mãe de Cargaleiro tecia umas mantas de retalho que não tinham pretensão nenhuma, mas que eram muito originais e que ele veio mais tarde a divulgar e tornou muito famosas e ganharam, mesmo não sendo tecnicamente arte, muitos fãs no meio artístico. Falámos também de outras formas de arte e do seu interesse original que começou na cerâmica. E no final, perguntei-lhe se partilha daquela angústia perfeccionista de tantos pintores ao longo da história em conseguir decidir dar uma obra por terminada. Ao longo desta conversa com Manuel Cargaleiro, embora tenhamos falado da sua vida e obra, para voltar à minha resposta à pergunta do ouvinte no início, tentei seguir a mesma abordagem que sigo sempre no 45 graus. Neste caso, falar deste tema, arte, de uma perspectiva o mais ampla possível e tentando tirar da experiência do convidado alguns princípios gerais. No caso de Cargaleiro, ouvindo-o descrever o seu percurso, houve, sobretudo, dois aspectos que me chamaram a atenção como tendo contribuído muito para a criatividade e a inovação que a obra dele espelha. O primeiro é a descrição, que vão ouvir já a seguir, que ele faz de como em miúdo passou horas a fio a observar as plantas da zona em que vivia e a absorver todo o detalhe e cambiantes de cores que existem na natureza e que aos comuns mortais, como eu, passam completamente ao lado. A combinação de cores dos quadros dele, que é um dos aspectos que mais são falados a propósito da obra de Cargaleiro, dificilmente não estará muito relacionada com isto. O segundo aspecto que, suspeito, ajudou muito a tornar Cargaleiro um artista diferenciador é o facto de ele ter sido sempre, e continuar a ser, uma pessoa imensamente curiosa. Ao longo da vida, como vão perceber, leu avidamente sobre diferentes assuntos, incluindo, mas indo para lá, de leituras sobre pintura e cerâmica, e tão ou mais importante, deu-se sempre com todo o tipo de gente, sempre disposto a conhecer pessoas novas. Esta curiosidade e diversificação de interesses está mais do que provada que está associada à criatividade. Aliás, se tiverem interesse, recomendo o livro Range, de David Epstein, que fala muito sobre isto. E tenho a forte suspeita que isso tenha tido uma influência muito grande na obra de Cargaleiro. Mas chega deste introito, que a introdução já vai longa, vamos então à conversa. Mestre Manuel Cargaleiro, muito bem-vindo ao 45 graus. Muito obrigado. Estamos aqui muito bem instalados em sua casa. Eu gostava de começar por uma pergunta que eu sei que o Agostinho da Silva lhe fazia. E tenho muita curiosidade em relação a isto. Que é, o que é que faz uma pessoa tornar-se artista? Por exemplo, no seu caso, é engraçado porque a sua família estava muito pouco ligada à arte, não é? O seu pai era empresário agrícola, não é? Não, meu pai era agricultor. Sim. Trabalhou sempre na agricultura e a minha família toda. E a ideia até era que tivesse seguido agronomia, certo? Ah, sim, era o que ele gostaria. Agora, houve ali uma pulsão a certo ponto. Isso é que é curioso, não é? O que é que faz com que uma pessoa a certa altura tenha uma pulsão tão grande de se tornar artista, né? Que naquele caso tenha implicado mesmo ir contra a vontade do seu pai, que naquela altura era uma coisa com um peso relevante. Era. Dizer, naquela altura era muito mal visto. O artista era um desgraçado. Agora, desgraçado, sim. Sobre essa pergunta, sabe que às vezes eu ponho-me a pensar, mas que raio de coisa foi esta que eu, quando era miúdo, eu era muito novo e sabe que eu era capaz de passar 1 hora, 2 horas, a olhar para as ervas, para as flores das ervas. Por exemplo, eu agora estou-me a recordar de uma erva que dava umas florzinhas que deviam ter aí 1 centímetro e depois tinha o destilete, a variação era azul. Depois tinha umas pintinhas brancas, umas pintinhas amarelas, mas uma coisa que não chegava a ter 1 centímetro a flor. Eu era capaz de passar a hora a olhar para as ervas, para as flores. A observar. E outra coisa que me lembro de me impressionar, quer dizer, era no inverno, as figueiras perdiam todas as folhas. Eu olhava para aquilo e dizia, mas coisa tão engraçada estes desenhos, dos tronquinhos das figueiras. E depois, quer dizer, há muitas histórias no meio disso, quer dizer, porque era no tempo da guerra. E depois o meu pai comprava todos os dias o Diário de Notícias. E eu lia aquelas coisas, eu tinha 8 anos, 9 anos.
E o meu pai trazia o jornal e eu lia aquelas coisas todas da guerra e depois tinha medo do Hitler. E então escrevia coisas. Veja a maluqueira. Escrevia coisinhas de papeizinhos. O horror, do horror que vinha aí. Estava a processar os sentimentos, de certa forma. Não, mas pior que isso, pá. É que eu não queria aquilo. E então arranjava uma caixinha cheia de pétalas de flores e enterrava aquilo. Eu não queria aquilo. Então, e acha que a arte, de certa forma, é uma maneira de legitimar esses sentimentos? Ou seja, de... Não era de enterrar, eu não queria. Não, mas na altura, quando o escrevia, tinha vergonha deles, não é? Sim, não. Eu estava a perguntar, de uma maneira, enfim, indireta, a arte é uma maneira de canalizar esses sentimentos. Não esses sentimentos especificamente. Não, o que eu sentia é que os meus primos, a minha família, quer dizer, andavam a jogar a bola ali Com ocupações mais normais, não é? lá na quinta. E, quer dizer, eu pensava muito, já pensava muito nessas coisas. Sim. E depois, quer dizer, isso, lá, evidentemente, comecei a fazer bonecos com a terra da quinta, lá da argila. E a mudar e tal. Depois há toda a história, quer dizer, que já conhece. Claro. Do início da cerâmica. Agora, a única diferença, que eu era exatamente igual aos outros meninos, mas agora a única diferença é que eu, na minha cabeça, eu olhava para coisas, e essa coisa das árvores e das flores, eu acho que sou um gajo, desde o princípio, muito ligado ao vegetal. Exprimir os sentimentos, exprimir muita coisa através dessas formas. Quer dizer, que é uma coisa, eu acho que isso que é uma espécie de doença que a gente nasce com isso. Está a ver? É uma doença. Quer dizer, porque, por exemplo, lá na quinta do meu pai havia uma grande piscina, um grande tanque que colocava a quinta toda e aquela coisa. Os meninos andavam, eu também ia para lá nadar, mas também passava muito tempo, quer dizer, a olhar para estas coisas. A observar. E sabe que isso também me dava o isolamento. Fugia um bocado dos outros. Porque havia muita rapaz e raparigas, quer dizer, porque aquilo era daquelas quintas todas ali à volta, e juntava-se tudo ali, nesse espaço. E eu muitas vezes afastava um bocado, quer dizer, para fazer isso, para brincar. Eu ia brincar sozinho, a modelar, a fazer bonecos, a recovilhas no chão, sei lá, para fazer essa coisa. Começava por observar, não é? Porque esse lado de observar a natureza com esse olho quase cirúrgico realmente é muito diferente da maioria das pessoas, não é? As pessoas não olham para isso. A pessoa olha por meio segundo e passa à frente, não é? Exatamente. E eu, sabe, por exemplo, eu ia para a aldeia, que era a origem da minha família. Eu vim fazer 2 anos à Sobreda da Caparica. Era o Monte Caparica, quer dizer, a freguesia. Vim fazer ali 2 anos, que eu vim com 1 ano e meio para ali. Os meus pais compraram aquela quinta e vieram para ali. Mas depois, quando tinha 7, 8, 9, 10 anos, eu ia lá para a aldeia e, sabe, não imagina a influência que me fazia. Os cheiros, as estevas, do rosmaninho, aquelas ervas, os poejos. Eu conheço esses cheiros, são coisas preciosas, porque são cheiros incríveis, quer dizer, ao pé daquelas flores, porque era tudo muito fresco, havia muita água, e isso criou em mim uma ligação tão forte. Eu não quero exprimir, eu não quero copiar nada daquilo. Agora, a sensação que eu tenho da minha ligação a isso é muito forte. Isso era o que eu lhe ia perguntar agora, porque falou aí de 2 coisas engraçadas. Por um lado, essa atenção grande à flora, né, ao mundo vegetal, e por outro lado, essa sensibilidade emocional, não é? Naquele período difícil da Segunda Guerra, não é? Já lhe devem ter feito esta pergunta muitas vezes, não é? Mas como é que isso depois influencia a sua arte, ou seja, a arte que depois veio a produzir mais tarde e no resto da sua vida, não é? Na vivência de tudo que eu acho que consegui tirar da natureza o bonito, o bom, o positivo. Sim. De maneira que consegui afastar-me dessa parte terrível que foi a vivência da guerra, mas não é só para mim, para a minha vivência, é para transmiti-la aos outros, quer dizer, a vivência do positivo. E era um escape, de certa forma, para esse negativo? Para mim, eliminar o negativo completamente. Essa força em mim foi muito forte, foi muito em tudo, porque depois eu sempre tive a facilidade e a sorte
de me afastar de tudo aquilo. Eu não quero transmitir para os outros coisas negativas. Até na pintura. Quer dizer, na pintura eu não procuro isso por vontade. É natural. É natural. Expressar o positivo. Sim. E faço muito isso, quer dizer, sem querer e transmitir, quer dizer, essa sensação do positivo. Sempre há pessoas, há artistas, amigos meus, quer dizer, eu convivi, o Picasso vivia no número 7 da Rua de Grãos Augusta e eu vivia no número 19. Sim. Portanto, tive a sorte de viver em Paris, ao lado dos artistas. Por exemplo, eu dei muito com um pintor que era um pintor genial e era muito meu amigo, que era o Max Ernst, o criador do surrealismo. Sim. Ia visitar exposições com ele, não é? Não, porque ele não gostava de andar sozinho. E de maneira que... O que não é uma característica de todos os pintores. Era, ninguém gostava. E então o Manel anda comigo, porque trabalhávamos com a mesma galeria. Mas isso é engraçado porque vivia ao pé do Picasso, mas nunca falou com ele, não é? Nunca falei com ele. Por ter vergonha. Não tive vergonha nenhuma. Então porquê é que não falou com ele? Não tive vergonha nenhuma. Opa, o Picasso é o meu Mozart, pá. Não, o Picasso não. O Picasso é um gajo que morava ali ao meu lado. Sim, mas nunca falou com ele. Isso é que é engraçado. Estive ao lado dele. Sim. Como nós estamos aqui, um ao lado do outro. No talho, não é? Tive várias vezes, sim. Mas, sabe, eu acho que o Picasso nasceu assim. Nasceu com aquele defeito de ser um gênio, ou qualidade. Mas, não sei se ele era feliz com aquela capa, senão, mas ele nasceu com aquilo. Sim. Podia nascer com o olho torto, não nasceu. Nasceu assim. Nasceu um gênio. E não é por acaso que no outro dia, uma rapariga que trabalha lá na minha fundação em Castelo Branco, ela me disse assim: o senhor gosta muito do Picasso, não gosta? Eu disse assim: olha, de que maneira, nem perguntes. E depois ela disse: o senhor sabe quantos livros tem ali sobre a obra de Picasso? Tem ali 84. Não é muito, quer dizer... Podia ser mais. Não, porque há muitos que ainda lá não estão, e que estão aqui. Mal ela sabe. Não, nem ela sabe, pois é. Mas, para mim, sabe, o Picasso... Há o Picasso e depois há os outros. Sim. Mas a razão para não ter falado com ele era, de certa forma, ter receio que... Não. Quer dizer, aquela... Nada. Não, receio de... Não é receio de falar com ele, é receio de... Como é que eu ia dizer? De retirar aquele encanto que existe no artista quando nós não o conhecemos enquanto pessoa, não é? Porque enquanto pessoa ele... Não. Seria uma pessoa normal, com defeitos. Eu podia ter falado com ele, podia dizer o que queria, mas sabe, o que é que eu posso dizer? Olha, eu tenho uma grande admiração por si. Isso é zero. Mas imagina uma pessoa com muita admiração por si que eu encontrasse ali no talho, um pintor ceramista, gostava que eu falasse consigo. Quem? Alguém, uma pessoa hipotética, né? Sei lá, eu gostava, né? Mas constantemente, claro. Vem pessoas ter comigo. E tem que começar por alguns. Olha, ainda ontem, eu estava no restaurante e o senhor veio lá ter comigo, te admiro muito e tal. Olha, muito obrigado, agradeço muito, tal. E para aí. Quer dizer, eu com o Picasso não ia dizer vulgaridade. Claro, mas tem que se dizer. Eu tenho. Mas não é sempre assim, temos de começar por dizer uma vulgaridade quando falamos com alguém a primeira vez. Pois temos, mas eu acho que o Picasso não merecia isso. A minha admiração por ele é tão grande. Isso, sabe, quer dizer, não há palavras, quer dizer, para explicar isso. Sabe uma coisa? Eu acho que para um católico praticante, por exemplo, é muito interessante a relação. Por exemplo, eu tenho uma grande admiração por santos. Há uma coisa que eu ainda não percebi. Quem é que inventou os anjos? Ninguém me diz, ninguém sabe dizer. Porque antes de Cristo, 1000 anos, já havia anjos. É uma invenção poética fantástica. Do Botticelli, quer dizer, sim, é fantástica aquela pintura. Tem o lado da perfeição, não é? Sim. Agora, eu acho que, sem saber, felizmente, estes tipos são realmente fantásticos. Tocados, não é? Claro. Mas o Picasso até é uma boa ponte para o que eu lhe queria perguntar, que tem que ver com o que um artista quer transmitir com a sua arte. Porque há bocadinho dizia-me, eu tento só transmitir o positivo, não é? Tento quase usar a arte para eliminar o negativo e transmitir o positivo. E depois disse uma coisa que eu achei engraçada, que foi... Bom, eu não faço isso de propósito, acontece naturalmente. Exatamente. Mas, por exemplo, há coisas... Quando o Picasso faz Guernica, não é aquilo não é bem positivo, quer dizer... Não, de todo, sim. Ele quer transmitir uma grande desgraça, uma coisa terrível, que aconteceu. Portanto, quando a gente diz aquilo
Ele o que quis foi gravar para a história o acontecimento terrível que aconteceu. E basta, mais nada. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45grauspodcast.com. Selecione a opção Apoiar para ver como contribuir, diretamente ou através do Patreon, bem como os benefícios associados a cada modalidade. Isso é bom para o que eu lhe queria perguntar, que é, quando está a pintar ou quando está a trabalhar em cerâmica, quanto do que está a fazer é intencional e quanto é que é inconsciente, né? Quanto é que é natural? Né? Não. Eu acho que... E é por isso que eu trabalho muito de manhã. Porque é o subconsciente que trabalha. Está mais ativo? Aquilo que está no subconsciente. Havia a escritora, ou não sei o quê, argentina, ou não sei o quê, que eu lembro-me de ter lido isso. Todos os dias encontro tanto lazarento quando saio casa para me estragar o dia. É por isso que eu gosto de trabalhar antes de encontrar o cão. O cão lazarento. Exatamente. Ou seja, acha que logo depois de acordar essa inspiração quase onírica ainda está ativa. Exatamente. Isso para mim conta muito. Olha, a minha mulher pode dizer, estou a tomar um pequeno almoço, venho para ali logo, para aqui, para esta mesa ou para ali para o cavalete. Sim. E ponho-me a pintar. Sim. Aproveitar a inspiração, porque no fundo isso vem... Não, para trabalhar eu vou por costo. Claro. Apetece. Não, mas porque acha que tem inspiração. Não, nessa altura eu sei que estou tranquilo. Será que também tem o efeito dos sonhos, não é? De vir... Também, quer dizer, pode ser, quer dizer... Daquilo que foi produzido durante o sono, não é? À noite não quero. Há amigos meus que são pintores. Olha, o Bartoló dizia-me, claro, quer dizer, era assim, é assim. Tu és maluco, mas era assim, é assim. Ouvia o ritmo de cada um, não é? Sim. Claro. E como é que, quando uma pessoa tem uma profissão criativa, como é difícil encontrar profissão mais criativa do que de artista plástico, há sempre aquele desafio de buscar a criatividade, lá está. Não é? Uma maneira de fazer isso é escolher a hora do dia. Mas também às vezes nós podemos ir buscar a criatividade, não é? Provocá-la. Sim, provocá-la. Não é? Até porque ela às vezes nos pode fugir, não é? Artistas que têm, sobretudo escritores que têm essa dificuldade. O Jorge Amado organizou uma exposição de um grupo de artistas a Salvador da Bahia. Tivemos lá 15 dias, não sei o quê. E quando nós lá chegámos, havia lá umas rapariguinhas, lá umas jovens, todas muito bem vestidinhas, lá com aqueles trajes lá de Salvador da Bahia, e depois elas davam-nos uma t-shirt. E essa t-shirt tinha assim à frente, em cores muito bonitas, assim, cores vivas e tal, deixa o teu coração mandar. Ora bem, isto, para o artista, para o pintor, não é isto. Mas isto é uma parte, da criação. Sim. Isto é uma parte da criação. Porque se o artista começa só a pintar com a cabeça, sai o surrealismo todo estragado. E se tu deixares o teu coração mandar, a coisa fica mais livre. Aí há uma participação. Mas há uma coisa que, olha, tu não aprendes. Aí é escusado. Para mim, há uma base no pintor, no artista, que não se aprende. Como não se aprende a Maria Callas, como ela cantava, a Amália Rodrigues. Elas não aprenderam, elas nasceram com aquela voz. Sabes o que é? É que pensar nas cores. E as cores são todas lindíssimas. Mas há um problema. Não cabem todas. O grande problema, sabes qual é? É saber qual é a cor que tu pões ao lado da outra. Aí é que está. As cores são todas lindíssimas, pá. Agora, a cor que tu pões ao lado daquela é que estraga tudo. Ou pode ser uma maravilha, pode ser genial. Sim. Isso vem dos anos a observar o mundo natural, não é? Isso é como sabe. No seu caso será inato e também tem a ver com essa experiência de passar muitos anos a olhar para as cambiantes da cor, não é? A natureza não se engana. Já vi. A natureza não se engana. Os homens enganam-se. Agora a natureza não. Mas lembra-se dessa experiência, por exemplo, de estar a olhar para o mundo natural, não é? Para as árvores, para as plantas e a pensar nos vários tons de azul, por exemplo, ou nos vários tons de verde? Assim. Mais de verde do que de azul, porque o azul existe pouco. Não, mas eu sempre olhei muito para a natureza. Olhei, vivi, senti e acho que isso... Daí veio uma força enorme. Por acaso é engraçado, agora estava-lhe a dizer isto, estava a pensar. A sua pintura é conhecida por usar muitas cores, mas por ter uma certa predominância de azul. Não é? É uma cor que eu sei que gosta muito. Sim. Mas na verdade, na natureza, o azul existe basicamente no céu e no mar. Não existe no resto. No resto é muito raro. É curioso, não é? Não é tão vulgar aparecer o azul. Para mim é uma cor da calma, tranquilidade. Dizem que o azul é classificado
com uma cor da introspeção, quer dizer, do gajo que olha para dentro. E depende de muitas épocas. Por exemplo, havia um pintor que eu até gostava muito, ele era um paisagista, ele é conhecido, o cara que era o Jaime Morteira, que era um paisagista dos anos 50. Eu gostava das pinturas dele, porque tinha muito azul. Lembro, quando eu era novo, eu gostava dele, quer dizer, porque é muito interessante essa ligação. Mas eu aí estou também um bocado ligado com essa minha coisa é o mistério, é o mar, é tudo isso. Mas a evolução, e é uma coisa que eu sinto cada vez mais, e senti muito isso a partir de uma certa altura, uma das cores base que eu uso bastante é o verde. Porque o verde, para mim, é a natureza. Lá está. Se me perguntares assim, então, mas qual é as cores que você hoje empregaria como base? Eu não diria só o azul, eu diria muito o verde. Eu acho que nós temos que respeitar a natureza. Nós temos que sentir o verde, a água. Hoje as minhas duas cores preferidas são o azul e o verde. Curioso. Pois lá está o verde, é a cor da natureza, Assim. né? Com essas cambiantes não, todas. mas olha, por exemplo, no princípio do século XX, todos os pintores, era tudo castanho, era tudo escuro, era tudo... Só quero, deixa-me mostrar, era tudo muito controlado. Há poucos pintores. Os franceses não é os franceses, é a escola de Paris, com os impressionistas, o Monet, essa gente toda. Quer dizer, aí há vida. Sabes, um dos meus mestres, quer dizer, um dos pintores que eu aprecio assim, muito profundamente, por outras razões, é o Morandi. Mas o pintor que é meu amigo, onde somos irmãos, não é vaidade, eu não me quero comparar, porque isso sempre era genial. E eu não sou. Quer dizer, mas o Monet é um dos tipos que nunca mais acaba. Cada risco, cada mecha, cada tirar o cor e não sei o quê, aquilo é genial, quer dizer, é o gênio. E acha, por exemplo, no caso do Monet, acha que aquilo era deliberado ou vinha-lhe do inconsciente? Voltando àquela pergunta de há bocado. Deliberado, mas ele podia tirar o que quisesse, estava sempre certo. O tipo não se enganava. Não se enganava porque ele mesmo quer se enganar, não conseguia. Mas qual era a mensagem que ele queria transmitir, não é? O Monet. Sim. Por exemplo, pegando nele. Não, mas é uma mensagem lindíssima, poética. Pá. É como se tu leres o poema mais lindo, quer dizer, que tu poeta gostas mais. Não, mas aquela é uma mensagem. Pá, quando eu brinco com essa história do positivo, mas o Monet, quando ele faz aquelas desafiadas e aquelas coisas todas, mas aquilo eu só desejo o bem para ti. Não, eu estou-lhe a fazer esta pergunta porque há uma questão que já lhe devem ter perguntado algumas vezes. Hoje em dia, cada vez mais há programas de computador com capacidade de produzir aquilo que aos nossos olhos parece arte, e em muitos casos, arte muito boa. Não é? Só que não tem ninguém por trás. Não é? E eu acho que aquilo nunca vai substituir a arte, não tanto pela qualidade, mas porque não há ninguém por trás daquilo. Ou seja, não há ninguém que esteja a transmitir uma mensagem que nós queiramos adivinhar. Porque sim. A arte tem esses dois lados. Há o lado estético, de nós apreciarmos uma obra sem sequer sabermos o que está por trás dela, mas também há a mensagem, o ser humano por trás, não é? Cuja intenção nós queremos adivinhar, não é? Sim. Tu estás a pensar, quando nós olhamos, estamos numa sala e está o quadro do Mondrian ali, o que é que aquilo quer dizer? Claro. O que é que ele quis transmitir, não é? O que é que aquilo quer transmitir? Para uma pessoa, para o intelectual, para uma pessoa que está muito habituada a torturar-se, a estudar, a imaginar, porque tens que pensar, se em frente a um quadro do Mondrian estiver uma pessoa, um poeta, uma pessoa que está à procura, aí reage de uma maneira. Eu já brinquei com essa experiência, quer dizer, de ver como é que uma pessoa que vem lá da aldeia, da Beira Baixa, de onde eu vim, uma pessoa que sai lá daquela aldeia e põe em frente o Mondrian. E o que é que quer dizer? As reações são tão diferentes. As reações são tão diferentes de uma pessoa e de outra. E vou dizer, aquela que é mais bonita, a que eu mais aprecio, é aquela gente. O que vem lá da Beira Baixa é que não sabe nada. Porque esse tem acesso disso. É mais pura? Eu gosto disto. Para aí. Gosto das cores. Agora, quando o Mondrian fez aquilo, não era isso que ele queria. Aquilo era muito mais complexo. Claro. E ele queria transmitir coisas. Ele queria dizer aos outros
tu tens que ver aqui o rigor, aquilo é o rigor intelectual. E eu sei de histórias do Mondrian, já li coisas sobre a vida dele, e sei como é que era. Eu, por exemplo, o tipo vivia com uma tulipa branca sempre todo o ano do ateliê dele. Sim. E depois sei mais histórias dele, positivas e negativas, mas isso não interessa. Estava a dar-me um exemplo de alguém que vinha, enfim, que não tinha, digamos, formação para tentar compreender uma obra de arte para lá daquele impacto inicial, não é? E há uma pergunta que se coloca muitas vezes, que é a diferença entre artesanato e arte, não é? Onde é que para si acaba o artesanato e começa a arte? E no seu caso isto tem um lado pessoal, acho relevante, porque a sua mãe fazia aquelas colchas, não é? Aquela espécie de patchwork, não é? Que no fundo era artesanato, mas... Não, a minha mãe, da quarta classe, quer dizer, não estudou, não sabia nada, vai lá da aldeia, tem lá uma escolinha. Sim. E pronto. Agora, a minha mãe nasceu com aquilo. Porquê que as pessoas apreciaram muito as mantas de retalhos da minha mãe? Porque é o patchwork, quer dizer, que os americanos têm uma história toda disso. A única diferença que há nos trabalhos da minha mãe, a minha mãe tinha o sentido das cores, isso aí não há dúvida. E ela fazia aquilo para oferecer às empregadas que trabalhavam lá na exploração agrícola do meu pai. Quer dizer, e ela dava aquilo à raparigas lá. Ora bem, porquê é que ela fazia aquilo daquela maneira? Qual é a diferença entre o que ela fazia e o que as outras senhoras faziam? O patchwork, as mantas de retalhos. Qual é a técnica de fazer uma manta de retalhos? Uma coisa? É, tu pegas num elemento e repetes aquilo 50 vezes. E pronto, repetes aquilo, saca, fica um retângulo e fica perfeito. Fica de certo. A minha mãe não fazia isso. Mas não fez isso naturalmente porque ela se aborrecia. Ela fazia de uma maneira e depois aborrecia-se daqueles aí e começava o outro. E depois começava daquele e começava o outro. O outro que gostava mais. Quer dizer, e nessa mistura de estilo, de desenhos e vestidos, saía aquelas coisas engraçadíssimas. Ela trocava as cores, ela fazia... Mas ela não trocava, desculpe interrompê-la, ela não trocava as cores aleatoriamente, não é? Aquilo era um trabalho criativo, não é? Claro, não, mas é que ela começava com umas cores, com um desenho, com um esquema, e depois mudava para o outro. A intenção era só essa. Claro. Aquilo era o acaso. Mas o que ela fazia já era uma forma de arte, não é? Porque já tinha... era uma forma de arte, mas isso, sem intenção nenhuma de ser. Sem intenção, claro, não é? Mas isso é o inconsciente, não é? É o inconsciente, é isso. É o inconsciente. Não, eu digo, era uma forma de arte, quer dizer, eu imagino, aquilo começava por esse aborrecimento de estar a repetir um mesmo padrão, mas depois tinha uma... Ela aborrecia-se com isso, não gostava. Mas depois tinha uma intencionalidade na escolha das cores. E depois fazia. Não era uma coisa que surgisse por acaso. Se olhar para a sua carreira desde o início, que foi final dos anos 40, não é? Ali da viragem dos anos 40 para os 50 até hoje, como é que vê a evolução da sua arte ao longo destas décadas todas? Olha, a minha arte evoluiu como lhe apeteceu, como aconteceu, sem nenhuma decisão nem vontade. Nada aconteceu por decisão. Cá está o inconsciente outra vez. Nada aconteceu por decisão. Isso aí foi a minha sorte. E sabes uma coisa? Há uma coisa que a mim me influenciou muito na vida. Eu tenho a mania dos livros. Tenho a mania de ver tudo. E de estudar tudo. Ia chegar aí. E o que é que eu comecei? Comecei-me a apaixonar, a querer saber tudo sobre a cerâmica, sobre os azulejos, a história do azulejo. Quando eu fui para Paris, levava uma bagagem já de conhecimento de azulejo, da história do azulejo e a França, que é o grande meio mundial das artes. Eles estão dispostos a aceitar toda a gente. Eles adoram a quem chega lá e leva um ramo de flores diferente. Ora bem, qual foi o ramo de flores que eu levei para Paris? Levei toda a história do azulejo em Portugal. Eu levei o século XVI. Olha ali aquele quadro. Tu estás a ver. Aquilo ali, sabes o que é aquilo? Aquilo parte do azulejo do século XVI. Aquilo foi dos primeiros azulejos que se fizeram em Portugal. Havia outros panóárabes, que eram feitos em Sevilha, quer dizer, o geométrico que veio. E nós importámos de Marrocos e todo o norte da África a história do azulejo. E quando nós chegamos, quer dizer, à independência de Portugal, começamos a fazer estes azulejos. Portugal tem uma grande reserva de azulejos panóárabes que ficaram aqui. E temos depois os azulejos feitos por nós aqui. E aí começa
século XVI, século XVII, século XVIII, etc. Ora bem, o que é que influenciou imenso? Eu não fiz esforço para isso. Aconteceu naturalmente que eu faço um relógio assim. Sim, sim. E comecei, sabes, artistas italianos, franceses, ficam doentes, ficam com aquele vício de fazer sempre aquela coisa, aquele esquema, aquele desenho, aquela coisa. Eu meteu-se cá na minha cabeça, quando pego no relógio, tac, já está. O que é que eu estava a fazer? Eu, no fundo, estava a partir do relógio da história do meu país, Sim. do início do meu país. E a misturá-lo, de certeza, com as suas outras E experiências. depois misturar com as cores, com essa coisa, onde dizem as pessoas que eu não me engano das cores. Ora bem, é isso. Por exemplo, uma vez houve um crítico de arte que disse que eu não sei o quê, das flores e não sei o quê. Eu não faço flores, eu não copio flores. Estão enganados, mas muito enganados. As pessoas que pensam que eu ando a copiar raminhos de flores estão muito enganadas. Quer dizer, porque eu não copio flores, eu invento flores. Eu crio as minhas flores, mas quando eu crio as minhas flores, são flores que não são flores. São flores que estão na minha pintura. Claro. Esses desenhos, tanto podem ser isso como, sei lá, a cabeça de um passarinho. Claro. Depende da nossa interpretação, não é? E é engraçado porque, provavelmente, ou certamente, não é? A sua arte foi muito influenciada pela confluência de várias experiências, entre as quais a experiência na infância e na adolescência de observar a natureza, não é? De detectar essas cambiantes todas de cores, e depois essa imersão no mundo da cerâmica, não é? No mundo dos azulejos. Mas eu entrei aí nesse mundo. Eu comecei pela cerâmica, comecei pelos bonecos, comecei pela olaria, comecei pelas coisas pobres, por nada. Mas eu aí, o que é que eu queria? Sabes que lá à minha volta andavam muitas raparigas da minha idade e elas podiam-se a brincar com os meus bonecos, aquilo não estava a cozer, era só tomar partidas. Eu não me importava nada. Que engraçado, partido, eu faço outro. Eu nunca tive pena de uma coisa que se partiu. Achava, nós brincávamos todos, quer dizer, no fundo, com aquilo. E continua a achar a cerâmica especial? Não. Hoje em dia, em relação aos quadros, em relação à a pintura? cerâmica, para mim, vou fazer muito pouca cerâmica. Eu hoje brinco muito com as cores, só. Estou bastante informal na parte da cerâmica. Porque a mim o que me interessa é mais as manchas, as cores, as reações das tintas, misturar umas com as outras e assim. Quer dizer, o degradê, fazer coisas, brincar na cerâmica. Claro. Mas o que é que a cerâmica tem de especial que o atraiu inicialmente? Há uma história que é muito... As pessoas não reparam nisso. As pessoas não pensam. Mas eu andava pelo campo, andava por várias regiões, quer dizer, não só em Portugal, mas no estrangeiro. Eu vejo um pedacinho de 5 centímetros de barro esmaltado com cor, eu apanho esse bocadinho. Eu admiro esse bocadinho. Se tu vistes aí das minhas caixas e caixitas e não sei o quê dos meus artistas, estão bocadinhos de barro, de cerâmica. Ora bem, porquê? A cerâmica tem uma vantagem sobre tudo. Os gregos deixaram no mármore aquilo que eles queriam transmitir aos outros. Ora bem, a cerâmica resiste a tudo. Resiste aos séculos, milhares de séculos. Por exemplo, os izdiks da Turquia, aquele é lindíssimo, mas aquilo não vai durar sempre. A cerâmica, para além de todas as outras artes, de todos os outros materiais, quando houver grandes revoluções, a cerâmica fica lá, está lá. A duração é incrível. Uma vez o Almada Negreiros, numa conferência que ele fez na Sociedade Nacional de Belas Artes, eu era garoto, tinha 17 ou 18 anos, e lembro do Almada dizer, qual é a razão da obra de arte? Porquê é que os artistas fazem obra de arte? E o Almada respondeu, para se perpetuar. Meu caro, nada há no mundo das artes que se perpetue mais com a cerâmica. Isso é um ponto engraçado. E não é só isso, e a cerâmica existe em todas as culturas, basicamente, com cambiantes, não é? Mas existe em todo o mundo. Sim, mas tu vires, se tu imaginares o que se passa na China,
É fabuloso. É há milhares de anos. Sim, sim, a Quem porcelana. anda, eu tenho andado a estudar um bocadinho isso, quer dizer, porque me acontece. As experiências que estão a fazer em cerâmica, há coisas fabulosas. Eu, pela minha cabeça, quer dizer, passam tanta coisa que a gente pode fazer, inclusivamente, agora vou-te dizer uma coisa. Como é que eu hei de explicar isto sem dizer tudo? Eu, por exemplo, tenho contacto, tenho muita pena, quer dizer, de jovens drogados. Onde é que aqui entra a cerâmica? Porque eu tenho tido já contacto, quer dizer, com jovens que infelizmente têm esse problema. E eu digo assim, vocês peguem numa bola de argila fresca, bola de barro, e agarrem isso com as vossas mãos e apertem bem e transmitem para isso toda a raiva da situação que vos aconteceu. E aí, esse bocado de barro, com esse barro trabalhado com as vossas mãos, dessa maneira, fica uma obra fantástica. E é uma maneira de Não, e depois eu disse, canalizar eu quero essa isso bem raiva. seco, quero isso ao forno, Sim. porque eu quero isso cozido, porque a coisa fica lá, pá. Exato. Mas a cerâmica tem esse lado, que provavelmente sentiu isto várias vezes ao longo da vida. A cerâmica, enquanto um quadro é uma coisa muito mais afastada, não é? Subtil, não é? Enquanto que a cerâmica, mexemos com as mãos, fica não é? lá, pá. Sim. E é muito mais... Tu agarras aquilo, pá, e aquilo toma as formas todas que tu quiseres. Sim. É por isso que eu digo, eu quero que a raiva fique lá toda. Cozida, não é? Percebes? Sim. Se eu falo isto a alguém, chama maluco, pá. Não tenho a certeza, por acaso parece-me fazer, pelo menos no sentido metafórico, faz sentido, claramente, não é? Porque, e lá está, quer dizer, essa interação que existe, no caso do barro, não existe com um quadro, não é? Que a pessoa está a pegar num pincel, não é? É o trabalho manual também, não é? Mas É o Mozart. É o Mozart. É mais um Mozart do que... E a cerâmica, para seguir a analogia, é mais um batuque, não é? Mais um... Isso é outro, é uma baterista, não é? É porrada, pá. Exatamente. Falámos no início da sua carreira em Paris, que no fundo levou a esta inspiração dos azulejos portugueses, não é? E no fundo toda a experiência. E isso foi o que primeiro o distinguiu lá, não é? Mas depois, olhando para trás, como é que a sua arte evoluiu depois? Porque não ficou parada, não é? Quer dizer, foi evoluindo, foi desde os primeiros anos em Paris, não é? Coitadinho, em Paris eu andei a aprender, pá. Andei a aprender, mas tive lá grandes professores. Sem nunca me darem uma lição. Mas eu, quer dizer, eu aprendi porque me punham em frente aos olhos. Por exemplo, há um casal com quem eu dei muito, que foi a Goncharov e o Larionov, que fundaram o raionismo em Moscou em 1910. Em 1910. Tens que ver bem, em 1910. Com Malevich, quer dizer, com esses tipos, mas a história dos precursores. O que é que eles fizeram? Eu tive a sorte, porque o meu galerista em Paris, o Eduardo Lapp, era deles também. Da Goncharov. Foi. O Larionov já no vendia. Ou seja, em Paris teve a sorte de se expor a essas correntes todas, não é? A essas pessoas todas. Claro. Com essa gente. Era tão bonito, pá, mas era tão bonito, essa gente. E houve alguma, durante esses anos, para além dessa experiência de contacto com todos esses artistas, houve algo que tenha lido, um filme que tenha visto, ou experiências que tenham marcado de tal forma que acha que depois influenciaram a sua arte? Não, eu em França, eu trabalhei com os operários nas fábricas, trabalhei numa das maiores fábricas da França, que tinha 1.200 trabalhadores. E muitos portugueses também, não era? Em Gian, à beira do Loire. Uhum. Não, mas o que eu aprendi lá, pá, foi de ver, por exemplo, das basílicas, os azulejos do chão, do século V. Ficam coisas fantásticas. Não, mas a gente, quem não anda a dormir é obrigado a ver. Claro. Sim, isso depois é que tudo processado e vai parar ao... Sei lá, pá, o que é que isso depois isso faz tudo. Quer dizer, hoje fala-se muito da criatividade. Esquece e vê, abre os olhos e vê, pá. Não, eu acho que parte muito de nós. Parte muito da nossa decisão. Porque há pessoas que se preocupam muito com isto, preocupam muito aqui, na vida, quer dizer. Eu não. Vou-te dizer uma coisa. A minha mãe tinha uma frase que dizia: mais depressa acaba a boca que a sopa. Pensa bem nisto. Não te preocupes. Faz a tua vida, trabalha. E deves ser feliz. Não te preocupes. Porque se a pessoa começa a pensar, e amanhã, e depois. Eu nunca me preocupei.
Há uma pergunta para terminar que eu sei que se faz muitas vezes a artistas, mas tenho muita curiosidade de saber a sua perspectiva, que é, há aquela frase que eu acho que é atribuída ao Da Vinci, não sei se era dele, que um quadro nunca está terminado, nós só o abandonamos. Né? O quadro nunca está terminado. Nós é que o abandonamos, né? Nós é que o abandonamos. É muito Sente bonito. isso? Sente isso também? Eu acho que o quadro nunca está terminado. Eu estou de acordo que o quadro nunca está terminado. Mas como é que o deixa, então? É preciso não te esqueceres de outra frase, que de um grande pintor, um artista dizia, é preciso saber parar. Exatamente. Percebes? Claro. É preciso saber parar. E como é que se sabe parar? Como é que se aprende a saber parar? Como é que se sabe parar? Isso aí depende da... Mas custa-lhe? Ou seja, custa-lhe abandonar o quadro? Ou já o faz naturalmente? Nada. Não custa. Aí há 3 manchinhas, eu ponho 3 manchinhas, se elas estiverem bem equilibradas, para. Se tu conseguires fazer uma composição com 3 manchinhas, o rigor é tão grande e tu julgas que é fácil. Isso é o que tu te enganas. Porque para fazer 3 manchinhas, que as pessoas chegam lá e não ficam com a cabeça torta, quer dizer, aí se tu ficares direitinho e fascinado, aí tu acertaste. Claro. E se mexer mais pode estragar, não é? Aí está. Manuel Cargaleiro, muito obrigado. Nada. Gostei muito. Este episódio foi editado por Hugo Oliveira. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45grauspodcast.com. Selecione a opção Apoiar para ver como contribuir, diretamente ou através do Patreon, bem como os benefícios associados a cada modalidade.